Olá, nós estamos agora num projeto de discipulado em apologética, auxiliando os pais numa jornada de 40 dias, de 40 encontros, que vai treinar os pais a trabalharem com seus filhos a defesa da fé. São inúmeros temas, são vários temas que vai trazer a dinâmica da fé, da ciência, da cultura, da educação e com certeza recursos indispensáveis para que você possa discipular os seus filhos. E a primeira pergunta é: que evidência existe da existência de Deus? Bom, eu estou usando várias bibliografias, mas entre elas Natasha Crain, a RE6 Pro e outros que eu vou estar falando durante essa jornada de 40 dias. Bom, o RE6 Pro vai nos dizer que nosso conhecimento de Deus não pode ser uma especulação fútil. Se queremos conhecê-lo de verdade, precisamos entender sobre a sua revelação, aquilo que ele revela de si próprio. E a Bíblia trata dessa revelação através da natureza e através especialmente das Escrituras Sagradas, sendo o ponto mais alto dessa revelação o próprio Jesus. Conforme diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bom, embora a Bíblia fale de diversas maneiras em que Deus se revela, nós trabalhamos a revelação geral e a revelação especial. Ele se revela na natureza, ele se revela de forma específica e poderosamente através da palavra dele. De tal forma que a primeira revelação dele de forma geral, revelada a todos, é insuficiente para que tenhamos uma revelação mais firme, mais segura para a nossa fé, para a constituição da nossa fé. Bom, o nosso argumento, ele passa principalmente por essa revelação divina, destacada de modo geral para todos, através da natureza e de tudo aquilo que é criado, de tudo aquilo que é estabelecido, e através da revelação especial descrita na palavra de Deus e tendo como o ponto-chave Jesus Cristo de Nazaré. Quando os nossos filhos eles lidam com colegas que são até ateus, ou eles estão num ambiente escolar ou num ambiente universitário, nós precisamos entender que eles são ridicularizados quando eles trazem argumentos somente do plano subjetivo. É claro que nossa argumentação ela não precisa ser meramente e não pode ser meramente especulativa. Mas nós não podemos deixar de entender que a nossa fé, ela não é somente a fé do subjetivismo e da experiência. A nossa fé tem fatos objetivos. Existem fatos objetivos que nos mostram a robustez da nossa fé. Claro que nós precisamos de algo maior do que os fatos objetivos. Nós precisamos de uma revelação especial, através da palavra, que destaca em Jesus o seu ponto-chave final. Mas quais são argumentos que nós podemos ensinar também para os nossos filhos? Existe o argumento cosmológico, o do design e o argumento moral. Vamos lá. A Bíblia é suficiente, mas nós podemos trabalhar no plano apologético da defesa da fé argumentos seguros que fazem parte da própria revelação geral do Senhor. Esses argumentos são insuficientes, mas eles
podem ser trabalhados como um ponto de partida para você criar o nexo, para você criar a ponte de diálogo do debate, vamos dizer assim, sobre perguntas essenciais. Então, o argumento cosmológico, ele afirma que o universo não poderia ter surgido por conta própria. Sua existência deve ter sido causada por outra coisa. Mais formalmente declarado, o universo teve um começo. Qualquer coisa que teve um começo deve ter sido causada por outra coisa. Então o universo foi causado por outra coisa que chamamos de Deus. Essa é a revelação geral que nós temos. O universo teve um começo. Qualquer coisa que teve um começo deve ter sido causada por outra coisa. Portanto, o universo foi causado por outra coisa que chamamos Deus. Dr. William Lane Craig, ele conclui que a causa do universo teria que corresponder ao seguinte perfil: pessoal, ou seja, capaz de escolher criar, não causado, sem começo, imutável, imaterial, atemporal, sem espaço e extremamente poderoso. Isso é consistentemente com o que nós identificamos na revelação geral como o nosso Deus Criador. Bom, esses argumentos, eles nos levam a uma pergunta que geralmente as crianças fazem. O que causou Deus? Essa é a questão. É importante que a gente entenda que esse argumento cosmológico não diz que tudo tem uma causa. Ao invés disso, diz que tudo teve um começo. Tudo que teve um começo tem uma causa. Então, quando o seu filho perguntar o que causou Deus, o argumento da própria autorrevelação de Deus, de forma geral e especial nas Escrituras, não anulam o argumento cosmológico, no qual tudo que teve um começo tem uma causa. Para que uma causa crie um universo de espaço e tempo, essa causa tem que estar fora do espaço e do tempo. Ou seja, isso demonstra o nosso Deus eterno. Quer você chame isso de Deus ou não, nós não podemos deixar de comunicar que essa causa é o nosso Deus. Tá? Mas nós chamamos de Deus. Outras pessoas vão dar outros nomes, mas a própria revelação, a autorrevelação de Deus nos leva a chamar isso do nosso Deus. Ok? Bom, nós temos dentro desse aspecto o design em física, o ajuste fino da Terra e do universo. Então a gente vai usar aqui um apologista chamado Ian McDowell, que ele sugere imaginar que você acabou de tropeçar em uma cabana na floresta. Imagine, você entra na floresta, tropeça numa cabana e você pensaria que essa cabana ela existiu por acaso ou presumiu que alguém preparou essa cabana para você. Então, o argumento do design em física, ou seja, do ajuste fino da Terra, nos mostra que seria difícil imaginar que um lugar tão perfeitamente adaptado às nossas necessidades pessoais tivesse sido formado por uma obra do acaso. O argumento do design, de modo geral, o argumento do design afirma que um design, que nós, na revelação bíblica, temos a convicção que é Deus, deve existir, porque o universo e os seres vivos mostram evidências de design por um agente inteligente. Um teólogo chamado William Paley, em 1812, ele trabalha a própria analogia do relojoeiro. O Paley afirmou que se você encontrasse um relógio em um campo vazio, você instintivamente concluiria que ele foi projetado
e não apenas o resultado de uma formação acidental em natureza. Temos o design em biologia, a linguagem do DNA. Os nossos corpos são compostos de trilhões de células, a unidade biológica básica dos organismos vivos. E o volume de informações do DNA é impressionante. Nós temos 12 conjuntos que formam... Nós temos informações complexas que funcionam surpreendentemente como um código de computador ou de linguagem. Isso é significativo porque todos os códigos e linguagens conhecidos foram criados por um agente inteligente, e não por acaso. Então isso sugere fortemente que a informação do DNA vem de um agente inteligente, um projetista, como Deus. Nós temos outro argumento, o argumento moral. A melhor explicação para a existência de padrões morais, por exemplo, morais objetivos, é a existência de um legislador moral. Algumas pessoas podem dizer, mas as culturas têm ideias diferentes sobre o certo e errado, portanto não deve haver uma moralidade objetiva. Outros vão dizer, a moral é apenas uma questão de opinião pessoal, mas, independentemente desses argumentos, a existência de moralidade objetiva só pode ser explicada pela existência de um Deus legislador. Muitos não entendem, muitos até afirmam, muitas pessoas vão acreditar erroneamente que nós cristãos pensamos que os não cristãos não podem ser bons sem Deus. Só que o próprio livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 23, nos mostra um Deus que deu uma bússola moral para todos. Qualquer pessoa pode exibir bom comportamento em relação a esses padrões morais objetivos, quer reconheça Deus ou não. Então, o argumento moral também é muito importante. Agora, é claro que, pelo fato da queda em Adão, esse argumento moral por si só não é suficiente para nos salvar. Nós precisamos de Jesus Cristo, que cumpriu toda a exigência do Pai que foi descumprida lá no Éden por Adão e Eva. Então a questão não é se as pessoas podem ser boas sem crer em Deus, mas se qualquer coisa pode ser legitimamente chamada de boa sem um Deus que defina padrões objetivos. Então nós temos um delineamento, uma revelação geral e a necessidade de uma revelação específica descrita na palavra de Deus, exatamente fechada na redenção que tem como cume Jesus Cristo de Nazaré. Mas não deixe de trabalhar apologeticamente todo esse aparato que eu tratei aqui com vocês. É muito importante porque a nossa fé, ela não é desconexa. Nossa fé, ela tem pontos objetivos que são importantes de serem trabalhados no dia a dia com as nossas crianças. Espero ter te ajudado. No próximo vídeo eu vou falar como um Deus bom pode permitir o mal e o sofrimento. É outro ponto complicadíssimo que nós vamos trabalhar e com certeza vai ajudar muito na criação dos seus filhos. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.